Olá, criptomaníacos! Nova alta histórica para o Bitcoin. Ah, mas foi somente de alguns dólares, continua abaixo de 110 mil dólares. Isso é um problema para você. Para você que está comparando no topo. Para quem escutou aqui a Criptomaníacos falando para comprar lá na casa dos 70 mil dólares, já subiu 50%. 50% de alta para essa nova alta histórica, que você poderia ter aproveitado caso não desse ouvido aí para a grande mídia, né, para as pessoas que botam medo. Não, se afaste do Bitcoin, compre a maravilha da minha ação, do meu fundo de investimento conservador. Não, essas porcarias estão diluindo, enquanto o nosso maravilhoso Bitcoin continua subindo. Então, um brinde aí para vocês nesse negócio que não é um champanhe, é um drinkzinho maluco. Ah, Guilherme, você bebe muito. Não, 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 não. Eu só bebo quando tenho motivos para comemorar. Se você adotou o real, a culpa não é minha. Aqui eu tô sempre comemorando. Grande abraço. Serão longos meses bebendo todos os dias. Começou tudo de novo. Antes de falarmos se você deve comprar, vender ou alavancar Bitcoin, vou lembrar que amanhã acontece o nosso sorteio de 1 ano de pizza grátis. Para você e 4 pessoas ganhando R$100 aí em pizza também, comemorando o Pizza Day. Então você só tem somente hoje e amanhã até 5 da tarde para fazer a sua inscrição no link que está aqui embaixo, tá? Preenche o formulário aí na tela, né? Nome, e-mail, celular, e você vai concorrer e vai também entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Dentro desse processo, para saber quem foi o grande vencedor de 1 ano de pizza grátis aqui na Criptomaníacos. Boa sorte! A matéria da Forbes merece ficar dentro de um quadro, merece não? Olha que maravilhosa. Bitcoin renova máxima histórica. E olha o subtítulo. A performance da criptomoeda coincide com a fraqueza contínua do dólar. Aquilo que eu venho falando no canal desde 2017, né? O dólar está sendo substituído como moeda de reserva. Ele está perdendo a sua força pouco a pouco, sendo trocado pelo Bitcoin. É claro que isso é um processo que leva anos para acontecer, mas que está sempre na mesma direção. O dólar enfraquecendo, o Bitcoin ganhando força e ganhando adoção por parte de empresas, por parte de governos, e em breve será a moeda de reserva mundial. E isso explica porque o Bitcoin hoje atingiu a 5ª posição como o maior ativo do mundo. Sim, superando aqui a Google e a Amazon, tá? Então agora o Bitcoin vale mais de 2 trilhões de dólares, como vocês estão vendo aqui, e se aproxima de Apple, Nvidia e Microsoft. Eu acredito, tá, que é possível ao Bitcoin ocupar a 2ª posição como o maior ativo do mercado, atrás somente do ouro. Atrás, por enquanto. Afinal, quando falamos de pessoas físicas nos Estados Unidos, já existem mais americanos com Bitcoin do que com ouro. Inacreditável, né? Olhem para a tela, nós temos 37 milhões de americanos possuindo ouro, então tá aqui no gráfico, e temos 50 milhões de americanos possuindo Bitcoin. Ou seja, os indivíduos já fizeram a sua escolha. Eles preferem Bitcoin a ouro. É uma questão de tempo para que as pessoas mais velhas, que ainda preferem ouro, comecem a sumir, comecem a morrer, e os jovens prefiram o Bitcoin. Isso também vai impactar na preferência do próprio governo, que com a sua burocracia leva mais tempo para realizar mudanças. Mas você já sente o que vai acontecer justamente porque os indivíduos, os americanos, já optaram pelo Bitcoin. Inclusive, a pesquisa mais recente que acaba de sair diz o seguinte: 4 a cada 5 americanos querem converter reservas de ouro dos Estados Unidos em Bitcoin. Essa é a decisão do povo americano. Isso os representantes do povo, né, dizem isso, né, balela, mas os políticos que são os representantes do povo precisam representar o povo, logo eles têm que converter as reservas de ouro dos Estados Unidos em Bitcoin. Claro, não é converter tudo. A maior parte aqui, ó, a preferência média foi por uma conversão de 10% das reservas de ouro em Bitcoin. O que faz total sentido, porque hoje o Bitcoin vale mais ou menos 10% do valor de mercado do ouro. Então, até por uma questão financeira, é adequado, em termos de risco, você ter essa parcela em Bitcoin, ter 10% da reserva em Bitcoin. Isso acontecendo, o Bitcoin vai para a lua.
como já está indo, né? Eu falei para vocês que esse rompimento que a gente teve na semana passada, o rompimento desta linha branca, que era a resistência do Bitcoin, né? Altas históricas batendo aqui e não conseguindo romper. E quando rompemos na semana passada, eu falei, agora vai disparar. E essa semana está disparando. A alta histórica anterior, que era de 109.300, foi superada e batemos numa máxima hoje de 109.874, quase 110 mil dólares por enquanto. Mantendo, portanto, aquela correlação que eu trago para vocês desde lá dos 70 mil dólares, que é com M2. Liquidez global disparou, né? Os países estão imprimindo dinheiro, estão aumentando a quantidade de dinheiro na economia e esse dinheiro respinga dentro do Bitcoin, que depois de um certo atraso, entre 2 e 3 meses, ele começa a fazer a mesma movimentação do M2, que no caso é a linha amarela. O Bitcoin, que é a linha laranja, como vocês estão vendo, ele volta a subir e agora chega nessa zona onde ele deve disparar. Estão vendo aqui? Impulso, ou seja, é um impulso que ele pega, sai aqui da região dos 107 a 110 mil dólares e explode para a próxima faixa de lateralização, que caso continue seguindo o M2, seria naquela faixa que eu falei para vocês, né? Entre os 118 mil dólares e os 128 mil dólares, tá? E teremos alguma correção também dentro desta faixa após lateralização. Aconteceu com o M2 e também deve acontecer com o BTC. Mas antes disso, ele vai subir. Ele deve dar uma disparada aí de 10 a 15 mil dólares, que é muito interessante para a gente. Passa pela correção e depois acontece uma próxima explosão, um próximo impulso, como vocês estão vendo aqui no gráfico do M2, né? Levando ele finalmente para aquela região, que é a região que eu estou buscando, que vai entre 150 e 180 mil dólares. É claro que a alta pode continuar subindo, acompanhando o M2 que continua subindo, mas eu vou me dar, digamos ali, por satisfeito ao redor desta faixa de lateralização, 150 a 180 mil dólares. Como vimos, a liquidez global está disparando. Isso é explicado porque todos os países estão aumentando a liquidez. Olhem aqui o gráfico, por exemplo, dos Estados Unidos, que está quase na sua alta histórica do M2, está batendo também alta histórica no M2. O Japão está em alta histórica completa do M2. A China, mais ainda, né, está imprimindo como se não houvesse amanhã. E a zona do euro também está em alta histórica. Então, todos os países estão contribuindo para que exista mais dinheiro no mercado. Isso faz com que a sua poupança e o dinheiro que você guarda, ele passe a valer menos. Ele vai sendo diluído pela impressão de dinheiro, né? Pelo dinheiro fácil jogado na economia pelo governo. Isso é um incentivo fenomenal para que as pessoas busquem ativos escassos. Por exemplo, o ouro e também o Bitcoin. Quando pegamos aqui o gráfico Bitcoin sobre a Bolsa Americana, vocês estão vendo justamente uma disparada de valor, ou seja, uma rotação daquele mercado americano de ações de 48 trilhões de dólares para dentro do pequeno mercado do Bitcoin, que vale, como vocês viram, 2 trilhões de dólares. Então, uma pequena fração desse dinheiro que está na Bolsa Americana vindo para o ativo escasso chamado Bitcoin já é suficiente para fazer com que o Bitcoin multiplique 2, 3 vezes de preço. Graficamente, temos aqui uma formação perfeita, ombro, cabeça, ombro invertido. E como vocês sabem, com esta confirmação que a gente teve aqui, né, rompimento, reteste sobre a linha de pescoço e agora a explosão. Isso indica pra gente que devemos ter uma explosão, uma valorização do Bitcoin sobre a Bolsa Americana na altura da cabeça. Tá vendo aqui essa seta? A cabeça é aqui, tem uma seta indicando o tamanho dessa altura. Jogamos a seta para cá e vocês estão vendo o tamanho da valorização que o Bitcoin precisa ter sobre a bolsa para respeitar este rompimento do padrão. Lembra aquele momento no meio da pandemia, quando todos estavam para baixo e de repente dá um clique, você fala, peraí, o Bitcoin está agindo de maneira diferente. Ele está com uma força que não é normal. E essa sensação, ela não é à toa. No gráfico você consegue entender. Olhem para o gráfico aqui, vocês estão vendo um rompimento, que a gente fez um reteste agora, depois de 44 meses, tá? Esse aqui é o topo de 2021, os dois topos que tivemos ali na região de 60 a 70 mil dólares, né? 2 toques aqui no topo. Depois toda a fase de bear market, mostrando aqui o ombro, cabeça, ombro, rompimento da estrutura, reteste perfeito lá nos 70 mil dólares e agora estamos dando uma disparada. E essa disparada, ela tende a ser praticamente vertical, como vocês estão vendo aqui
sugerida na cor cinza. Por quê? Porque ela é muito parecida com o que a gente viu lá no ciclo anterior. Vocês estão vendo? Nós tivemos 30 meses também com esta linha de tendência de baixa conectando os topos desde 2017, né? E acontece esse rompimento exatamente em 2020. Depois de passarmos aqui por uma crise, a pandemia, acontece um rompimento, reteste e explosão na vertical, tá? Trazendo o Bitcoin dessa área que vocês estão vendo aqui ao redor dos 10 mil dólares para bater numa alta histórica de 70 mil dólares. Isso em questão de meses. Nós estamos com a mesma estrutura agora, refletindo essa confiança, não somente que a gente tem, mas que as empresas principalmente, né, e os fundos de investimento estão em relação ao Bitcoin. E se no lado do Bitcoin a gente tem muita confiança, no lado dos ativos ligados a governos nós temos o pico de desconfiança. Isso pode ser verificado quando analisamos aqui os juros dos títulos japoneses. Olha que coisa absurda, pessoal. Nos últimos 44 dias, tivemos uma alta aqui de 45% nos juros pagos pelos títulos japoneses. Por quê? Porque ninguém está querendo colocar dinheiro nesses títulos. O governo está desesperado. Ele está tendo que aumentar para tentar com que alguém compre esses títulos. E isso é uma bola de neve. O Japão é o maior detentor de títulos dos Estados Unidos. Se ele não tem interessados nos seus próprios títulos, pode ser que ele seja obrigado a vender os títulos americanos, colocando a mesma pressão que o Japão passa agora para os Estados Unidos. E como que esses países vão pagar a conta se ninguém comprar os títulos? Imprime dinheiro. E como vimos, o aumento da liquidez faz com que o Bitcoin tenha uma disparada de preço. Daí, o que governos como, por exemplo, o do Japão fazem para impedir com que as pessoas consigam acessar diretamente o Bitcoin? Eles colocam impostos. Olha aqui. Imposto sobre ganho de capital na venda do Bitcoin no Japão é de 55% para pessoas físicas. Daí você pensa, pronto, resolvido. As pessoas serão obrigadas a investir na porcaria do título japonês. Não, pessoal. O mercado se adequa. Por que vocês acham que a empresa Metaplanet, que tem exposição ao Bitcoin, subiu incríveis 62% hoje? Ao contrário do Bitcoin, ao investir na Metaplanet, o investidor não paga os 55% sobre ganhos de capital. Ou seja, agora as empresas com exposição ao Bitcoin são uma saída para quem não conseguia comprar diretamente Bitcoin. Isso corrobora o que eu venho falando para vocês sobre ter exposição a empresas que têm exposição ao Bitcoin, porque elas estão se tornando saídas para governos que tentam proibir, bloquear, atrapalhar a compra direta de BTC. Agora, notem como não é você chegar e colocar todo o seu dinheiro numa única empresa que tem exposição ao Bitcoin. Você precisa de informações como essa que eu falei sobre o Japão para conectar as coisas, para entender qual está com potencial bom no momento, qual que está com menos potencial no momento. Essa análise não é fácil de se fazer. É como uma análise de altcoins. Várias empresas vão surgindo agora com exposição ao Bitcoin, mas elas estão em situações diferentes. É por isso que no mês que vem vamos lançar aí um material exclusivo para quem é cliente da Nação Criptomaníacos, explicando a situação dessas empresas. Mais para frente eu abro aí para quem tiver interesse em fazer parte do Nação Criptomaníacos. Por enquanto o que interessa é que o Bitcoin ele está com muito potencial, tá? É claro que ele ainda está nessa região de alta histórica, sem romper com confirmação, né, sem fechar o dia acima daquela alta histórica anterior, então ainda existe algum risco, mas mesmo assim resolvi fazer aquilo que eu falei para vocês, que era alavancar em BTC. Fiz isso aqui ao redor de 108.200 mais ou menos, tá mais ou menos agora mesmo, tá? Acabei de fazer. Estão vendo aqui o meu retorno, né? Por enquanto somente de 0,17%, 67 dólares de lucro, ou seja, estou basicamente no 0 a 0, estou alavancado porque esse dinheiro todo que eu entrei aqui, ó, tá 0,36 BTCs, eu não tinha tudo isso aqui na Quantifury para operar. Então, eu alavanquei. Eu estou entrando com dinheiro que não é meu. Cuidado se for fazer algo do tipo, tá? A Quantifury permite isso com vários alertas e
restrições para evitar que você faça uma besteira, né? Mas mesmo assim, ao entrar alavancado, você pode ser liquidado. Tenha muita consciência do risco que você corre ao fazer isso. Eu já fiz isso várias vezes, já ganhei e já perdi dinheiro fazendo isso. E tem aqui a opção na Quantifury, não somente para Bitcoin, como também para altcoins e ações, inclusive ações de empresas expostas em Bitcoin lá no exterior, tá? O link para Quantifury tá aqui embaixo na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Como eu disse, eu espero pela continuação do movimento de alta até o Bitcoin entrar num outro degrau, num outro canal de lateralização acima dos 118 mil dólares. Vai me acompanhar nessa? Então, não se esquece, se inscreve no canal aqui embaixo e se não me seguir ainda no Instagram ou no X, @RenogGil, faço vários conteúdos exclusivos nessas plataformas, tá? @RenogGil, te espero por lá. Valeu, até a próxima.